Fala pessoal, começando mais um vídeo de review semanal dos mercados para vocês. Primeiramente, um Feliz Natal para todo mundo. Hoje é 26 de dezembro. Que todo mundo tenha tido um Natal feliz, tenham passado tempo com a família de vocês, focado no que realmente importa. Estejam tendo um momento de descanso para estar preparado para o ano que vem. E é isso, vamos seguir aqui pro vídeo. Bom, como vocês estão vendo, minha tela já está até aberta na prata, então vamos começar falando da prata. Prata hoje que está tendo um dia histórico. Eu pelo menos não vi a prata subir 9% dia nenhum. É provável que tenha subido 9% em algum outro momento da história, mas ahn, com certeza não é algo que se vê sempre. Talvez seja algo para ver uma vez na vida e, enfim, nunca mais. E a gente está presenciando isso agora. De fato, estamos vivendo história com os metais. Prata, US$ 78, rompimento lindo. Ouro, US$ 4.500, rompimentos lindos também. Enfim, ahn, bom, eu vou já, enfim, deixei o meu gancho aqui porque é o principal ativo das últimas semanas. Mas vamos seguir a ordem aqui, começar falando do S&P 500. Bom, como vocês estão vendo aqui, tem até um ombro cabeça ombro invertido desenhado na minha tela, que eu percebi, que eu enxerguei sexta-feira passada, se eu não me engano. Ahn, Terça-feira, vocês podem ver que o mercado fechou, terça não, ontem, perdão, quarta-feira, dia 24, o mercado fechou em novas máximas, então ativou esse ombro cabeça a ombro, ou seja, S&P 500 tem alvos para cima a partir de agora, então todo viés baixista que a gente vinha observando, que talvez vocês tivessem e eu também tive por algum momento para o mercado americano, pelo menos no curto prazo e tecnicamente falando, ele deixa de existir a partir de agora. O mercado ativa uma figura de reversão, que no caso aqui acaba se encaixando como uma figura de continuidade, mas também vocês podem olhar para isso aqui como deixa eu pegar aqui, como um retângulo. Basicamente, o mercado está rompendo isso agora, um retângulo dentro de uma tendência de alta continuidade. Também podem ver como um simples pivô de alta se ativando aqui. Então, o fato é, mercado americano, S&P 500 ativando continuidade na alta a partir de agora. Primeiro alvo 7.100 pontos, mais ou menos, entre 7.140 e 7.090. Enfim, S&P 500 também renovando o máximo, assim como os metais. Enfim, pelo menos no curto prazo, todos os mercados têm demonstrado força compradora e se mostram bastante resilientes na tendência de alta. Óbvio que qualquer coisa pode acontecer, a gente pode entrar, começar 2026 e alguma coisa acontecer e essa tendência reverter completamente, principalmente nos metais que estão bastante esticados, mas graficamente falando, todos estão em tendência de alta e com sinais claros de persistência nessa tendência. Nasdaq segue demonstrando uma força relativa fraca em relação ao S&P 500, ou seja, o setor de tecnologia ele não tem dominado a alta na bolsa americana. A gente pode ver isso, por exemplo, por esse ETF, que é um ETF só das empresas de tecnologia. Como vocês podem ver, ele está atrás do topo de dezembro, do começo de dezembro, dia 10 de dezembro. Se a gente for ver o S&P 500, já rompeu esse topo, que tinha sido no mesmo preço do topo do dia 29 de outubro. E aqui, se a gente for olhar o setor de tecnologia, já tinha feito um topo mais baixo. Então a leitura que a gente pode ter por aqui, que é como vocês já viram lá no gráfico de Nasdaq, é um triângulo simétrico, que também sinaliza continuidade, mas ainda não foi ativado. Então a gente precisaria ver esse rompimento acontecer para dizer que o setor de tecnologia do mercado americano está retomando a tendência de alta. Se a gente olhar aqui pelo heatmap, uma ferramenta que eu tenho usado também bastante nos vídeos, a gente vê que de modo geral não é só o canto esquerdo da tela, que é o de tecnologia, que está verde. Vocês podem ver aqui, comunicação também tem, enfim, tem tido altas, perdão. Setor industrial, mesma coisa. Mineração, obviamente,
também subindo. Hoje não é um bom exemplo, né? Como eu falei, se eu não me engano, no vídeo passado, o mercado está, de certa forma, calmo, tirando a prata e alguns outros metais. Mas enfim, hoje é sexta-feira, logo depois do Natal, amanhã já é final de semana, então, de certa forma, não é um dia que o mercado tende a ter um movimento muito amplo, digamos assim. Bom, e o RSP, para não perder o costume, ficando atrás do S&P 500 agora, S&P 500 que já rompeu aquele topo do meio de dezembro, o RSP ainda não, mas tudo indica que segue para o rompimento desse topo, formando um pivô de alta, caso rompa, né, obviamente, retomando também a tendência de alta, apesar de ter rompido, de ter acionado a máxima histórica antes do S&P 500. Bom, vamos falar de juros americanos. Título de 10 anos, de fato, segurou naquela região de resistência, que eu venho mostrando para vocês, acho que nos últimos 2 vídeos. Tá querendo perder as médias, então caso suas médias sejam perdidas, tudo indica que o juros de 10 anos volte a encostar nessa região dos 3,95%. Enfim, volte para essa região de suporte, essa LTA, que já vem desde abril de 2023. Enfim, segue-se em direção, tendendo a uma queda, pelo menos no curto prazo. Juro de 2 anos segue na mesma região de suporte, hoje deixando um candle de venda até interessante, depois de um pullback nas médias, depois de um pullback nessa LTB. E eu não sei se eu comentei isso em algum outro vídeo, mas está com bastante cara de que a gente vai ver esse juro de 2 anos rompendo essa região dos, enfim, 3,4%. E caso a gente veja esse rompimento acontecer, de fato, a gente pode esperar um 2026 de mais cortes na taxa de juros dos Estados Unidos. Enfim, não tem muito o que dizer, seguem ainda meio que sem direção, apesar do juro de 2 anos estar aparentemente se preparando para um rompimento dessa região de suporte. Bom, falar de mercado brasileiro, eu raramente falo de mercado brasileiro, mas vou passar a falar, afinal de contas, somos brasileiros, então, e talvez vocês se interessem mais também por conteúdo de mercado brasileiro. Afinal de contas, imagino eu que a maioria das pessoas que são brasileiras investam mais na B3 do que lá fora. Então aqui estamos olhando para o EWZ, ETF da Bolsa Brasileira lá nos Estados Unidos. Como vocês podem ver, essa semana o mercado segurou nessa LTA, que já vem desde de abril desse ano, ou seja, tende a continuar nessa tendência de alta. Eu até tenho um ombro cabeça ombro desenhado aqui, mas que falhou a ativação, ou seja, no curto prazo o mercado perde qualquer característica de reversão ou de uma correção maior. Pelo IBOV fica mais fácil de demonstrar o cenário que eu estou olhando para o Ibovespa. Como vocês podem ver, já está até desenhado aqui, que é basicamente esse triângulo simétrico que sinaliza mais continuidade na alta. Eu não sou nenhum especialista em ondas de Elliott, mas eu tenho dado uma estudada no assunto e é possível a gente ver aqui o seguinte movimento. A gente teria uma onda 1, que foi aquela que começou em julho, foi até o meio de setembro, uma onda 2 corretiva, aqui uma onda 4 de impulso que foi de outubro até o meio de novembro. Esse triângulo seria uma onda 4, perdão, acho que eu falei onda 3, onda 4 na onda de impulso, mas é uma onda 3. Essa correção em formato de triângulo seria uma onda 4 e agora uma onda 5, que seria o último impulso antes da gente ver uma correção maior. E aqui nesse triângulo está bem de livro, porque a gente tem justamente 5 ondas até o rompimento. Então, tá um movimento bem limpo, na minha opinião, e está bem claro também a probabilidade do Ibov continuar um movimento de alta. Falando de alvos, gosto de trabalhar com Fibonacci para definir esses alvos. Desse movimento de V, o Ibov praticamente já cumpriu todos os alvos, tem um próximo alvo em 168, que pode ser um alvo curto, visto que as ondas 5 tendem a ser, se eu não me engano, maiores,
Perdão pela palavra, se eu não me engano, mas como eu disse, eu não sou nenhum especialista em Elliott, é algo que eu estou me aprofundando um pouco mais. Teria aquele alvo em 168 mil, um próximo alvo em 180, que seria o terceiro alvo desse pivô de alta aqui. Enfim, o importante é a gente tem espaço para ver o Ibovespa continuar essa tendência de alta que a gente já tem visto durante o ano todo. Se a gente pegar esse pivô, a gente teria um alvo também na casa dos 180 mil pontos. Se a gente for ver, esse pivô tem sido bastante assertivo. Cumpriu o primeiro alvo, fez uma pequena correção na média de 20. Cumpriu o segundo alvo, foi justamente a máxima histórica de agora, fez uma correção. Então, eu ficaria bastante atento a essa região dos 180 mil pontos. Bom, DXY segue basicamente o mesmo movimento de queda. Hoje, marcando um fundo nessa linha de tendência de alta desse canal de praticamente, enfim, 15 anos, que eu mostro praticamente todo o vídeo também. Isso daqui, e obviamente o mercado vai fechar desse jeito, afinal de contas já são 6h30 da tarde, mas isso daqui sinaliza a possibilidade de uma correção nessa média, pelo menos no curto prazo. Mas o DXY está fazendo um movimento muito interessante de queda que, assim como eu falei sobre o juro de 2 anos, ele tende a sinalizar ele dá todos os indícios de rompimento dessa linha de tendência de alta nos próximos meses, o que corrobora bastante com a visão do corte de juros pelo Fed ano que vem. Enfim, não tem muito o que dizer sobre o DXY. Está na cara do gol para fazer esse rompimento, mas no curto prazo deu um sinalzinho de defesa. Então, talvez nas próximas semanas a gente veja o DXY tendo um pequeno movimento de alta, corretivo até essa média. DBC, TF de commodities que eu venho falando também praticamente todo o vídeo. Não sei porque meus estudos se desconfiguraram, acredito que tenha sido dividendos. Mas enfim, semana passada, com certeza cheguei a falar no vídeo de semana passada, né? Fez o pullback nessa LTA. Essa semana, mais uma vez, está rompendo, ativando novas máximas desde 2023. Pelo semanal, é o primeiro candle semanal que fecha forte, fazendo esse rompimento. Acabou de sair da média de 20. Pode ser que a gente esteja vendo finalmente o rompimento das commodities, dessa lateralidade que já vem aí desde 2022. Se a gente estiver vendo começo desse rompimento, é uma mudança de ciclo. Com certeza aí, em relação aos últimos anos, a gente pode ver as commodities tendo um forte movimento de alta. Isso também está alinhado com o cenário de dólar mais fraco. Bom, prata, comecei o vídeo falando dela, agora chegando a 10% de alta no dia, 79 dólares, acabou de renovar a máxima histórica. Mais uma vez, de todas as máximas históricas que já renovou no dia de hoje. Esse movimento de alta tão explosivo hoje, provavelmente se deve ao fato de que durante o feriado de Natal, que a Comex, que é basicamente a bolsa que negocia os contratos futuros de prata lá nos Estados Unidos, ficou fechada. Os contratos futuros de prata lá na China, eles foram negociados 8 dólares acima do preço negociado na Comex, ou seja, um spread de 8 dólares é algo que nunca tinha sido visto. Então, nos Estados Unidos, enquanto o contrato da prata era negociado a 72, lá na China já estava sendo negociado a 80. E, enfim, talvez vocês já saibam, talvez outros não, mas existe um tipo de operação de arbitragem. Então, basicamente, você tem um spread muito grande no mesmo ativo entre duas bolsas diferentes. Que você faria nesse caso? Você compra o contrato de prata na Comex e vende o contrato de prata na bolsa de Xangai, que é onde ela estava a um preço mais alto. Esse spread tende a se fechar, obviamente, e você lucra a partir disso. Então,
o preço da COMEX basicamente seguiu o preço da China. No começo do ano que vem, a China vai limitar as exportações de prata, e a China é um player importante nesse mercado, então, apesar de estar super esticado, apesar da prata, no meu ver, ter entrado naquele último estágio da euforia, que todo mundo já está falando da prata, esse movimento explosivo também provavelmente tem a ver com pessoas tendo que zerar posições de venda descoberto. Então, enfim, por mais que no meu ver a gente esteja num dos últimos estágios de euforia na prata, eu ainda vejo muita possibilidade de alta. Caso a prata corrija, e isso é algo que eu estou muito atento, provavelmente vai vir numa correção bastante agressiva, visto que hoje a gente está subindo 10% no dia. Então, por exemplo, se segunda-feira a prata vem cai 5%, pois são 5% em um dia, é coisa pra caramba. E, enfim, das últimas vezes que a prata renovou máxima desse jeito, né, basicamente reto, fazendo um movimento parabólico, ela devolveu esse movimento com a mesma intensidade. Como vocês podem ver aqui, em 2011 devolveu até com mais intensidade, devolveu uma, duas, três, quatro, cinco, sete, oito, 9 semanas em uma. Então é algo que, caso você tenha posição em prata, eu recomendaria você ficar de olho. É algo que eu estou olhando, a possibilidade da prata começar a fazer uma correção muito agressiva. Enfim, estou bastante atento para não devolver grande parte do meu lucro nesse sentido. E se você não tem, acho que eu não preciso falar que agora não é o momento certo de você comprar. A chance de você tomar ferro nesse momento é muito grande. O mercado sim está assimétrico, mas não do jeito que você quer, porque o seu risco aqui com certeza é muito maior do que o seu retorno. Então é isso. Meu intuito aqui não é falar sobre os meus trades, mas o trade da prata é o melhor trade, o maior trade que eu já fiz na minha vida. Então, enfim, acaba sendo um ativo que eu criei um certo apreço, o que é errado, né? Você não deve misturar seus sentimentos com suas posições e nem criar apego. Por isso ainda, e fica aí um ponto de atenção para vocês também, por isso eu estou com a minha atenção redobrada para a forma como eu conduzo esse trade, e para no momento que a prata começar a devolver e se devolver de uma forma muito agressiva, eu já estar a postos para reduzir a minha exposição. Mas meu alvo continua sendo o spread entre ouro e prata nessa LTA, que foi justamente aonde a prata marcou os dois topos históricos que a gente tinha até esse ano. Hoje e essa semana a prata basicamente derreteu. A prata não, né? Esse spread basicamente derreteu. Então eu esperava um movimento mais lento, para ser bem sincero, mas eu estou bem de olho, porque assim que a prata, que esse spread na verdade chegar aqui na região dos 43, 44 pontos, eu estou zerando minha posição, independente se a prata seguir o movimento de alta ou não. Eu estou zerando minha posição justamente porque quanto mais tempo passa e mais a prata continua subindo reto, mais a simetria de risco ela fica pior, ou seja, mais risco você tem e, e menos chance de retorno você tem. Então já está no momento para, enfim, se ficar bem atento com relação a isso. E o ouro também um dia de alta, 1,1% de alta, também renovando máximas históricas, porém num movimento muito mais calmo do que a prata. No topo que os dois mercados fizeram lá em outubro, o ouro chegou a subir só 3,2%, enquanto a prata já subiu 45% desde então. Se a gente for olhar outros metais como paládio e platina, a situação vai ser ainda... Enfim, não foi, né? Platina, perdão, chegou a subir 41%. E vamos ver o paládio. Chegou a subir menos também, chegou a subir 21%. Mas como vocês podem ver, todos os metais estão renovando máxima. Paládio subindo 13% no dia. Então, enfim, querendo ou não, um movimento já bem eufórico, bastante fora da curva. Então já é um movimento, já é um ponto de atenção. Petróleo caindo 2% no dia, segue basicamente na mesma ladainha de sempre,
chega aqui na região dos 60, 50 e pouco, corrige forte, chega nas médias, cai forte. Então, não tem muito o que dizer. O petróleo segue numa região de suporte, mas segue também numa tendência de queda. Então, enfim, o petróleo não é diferente dos juros, por exemplo, do DXY que eu falo, tende a romper o fundo. O petróleo não tenho a mesma confiança para falar algo nesse sentido, porque, enfim, o petróleo acaba sendo um ativo um pouco mais, pelo menos na minha visão, né, um pouco mais estranho os movimentos, porque, enfim, o petróleo a certo preço ele para de gerar lucro para as refinarias, daí o preço sobe rapidamente, ou então acontece enfim, algum fato geopolítico, o preço também fica muito volátil. Então, eu não tenho nenhuma opinião mais enfática sobre o petróleo. Basicamente, está numa região de suporte e está numa tendência de queda fraca. Milho, essa semana marcando aí uma semana de alta, fez de fato um pullback na média de 20 nessa região de suporte, confirmando o rompimento. Semana de alta, acabei de falar, as médias do semanal estão se invertendo. E é isso, segue provavelmente para mais uma semana de alta semana que vem. Não tem muito o que dizer aqui. Tudo alinhado com o que eu enfim, já venho falando e já esperava. Soja, que estava num momento bastante relevante, que era o toque dessa média de 50 e 20 do semanal invertendo para alta. Chegou a fazer uma defesa durante alguns dias dessa semana, mas hoje, como vocês podem ver, está defendendo na média de 20, se invertendo pelo diário, ou seja, aqui é basicamente um ponto de pressão. A gente tem pelo diário pressão vendedora e pelo semanal pressão compradora. Então seria normal o preço acabar se agarrando nessa região até que algum dos dois lados vença e, enfim, o preço rompa para cima ou para baixo. Mas no curto prazo é basicamente um movimento sem direção. Então a soja segue deixando dúvida ainda sobre o rompimento dessa região de topo ou a volta para essa região de lateralidade, para dentro desse triângulo aqui. Agora falando sobre o trigo, semana de alta também, mas segue dentro dessa cunha descendente. Os médios do diário acabaram de se inverter para queda e hoje é um dia de pullback nas médias, então curto prazo a visão é de queda, provavelmente vai voltar para retestar essa região de fundo. Quem sabe a partir daqui faça um novo repique para cima. Enfim, não tem muito o que dizer sobre essas commodities agrícolas. De fato, o destaque no setor de commodities vai para os metais e para o DBC, que está fazendo um rompimento importante e pega commodities de um modo geral. Bitcoin segue lateral, mais uma semana sem nenhum movimento relevante, ainda segurando na média de 20, ainda segurando na região de suporte, hoje deixando muita sombra superior, que indica uma pressão vendedora grande. O Bitcoin enfim, cada dia que passa eu fico mais bearish para o Bitcoin. Eu acho também que é só questão de tempo até que ele rompa esse fundo. A gente pode ver claramente a pressão vendedora fazendo muita força aqui. O Bitcoin teve tentativas de recuperação, de romper essa média de 20, mas não conseguiu nenhuma vez. Vocês podem ver, toda vez que ele toca a média de 20, rapidamente o mercado responde e ele volta a cair. Tem uma região de resistência logo aqui em cima também. E está fazendo fundos iguais e topos cada vez menores, o que é um sinal de pressão vendedora crescente. Então, enfim, minha visão para o Bitcoin segue muito parecida com dos últimos vídeos. Ainda espero o Bitcoin nessa região dos 75 mil dólares. Solana, basicamente a mesma coisa, segue abaixo já desse canal, mas segue também numa região de suporte, então não tem muito o que dizer. Eu não consigo falar Solana vai cair, porque é uma região de suporte muito relevante, mas também não consigo falar Solana vai subir, porque pelo diário no curto prazo ela está numa tendência de queda, acabou de ativar a estrutura de continuidade da queda. Então é um cenário bem confuso. Criptos de um modo geral tem sido uma classe de ativos que tem ficado para trás basicamente de todo o resto do mercado nos últimos meses e tem deixado também
pelo menos para mim, tem sido uma grande incógnita, tem deixado um grande ponto de interrogação sobre os próximos movimentos. Ripple, muito parecido com Solana, acabei de perceber que está rompendo essa região de suporte, já tem um movimento mais livre para queda, diferente de Solana, apesar de estar dentro desse alargamento, mas até o preço chegar nessa região de fundo aqui, teria mais uma queda bastante agressiva aí de uns 30%. Então, Ripple é o ativo que dessas três criptos é o que acaba estando mais claro, um movimento de queda, diferente de Solana e do Bitcoin. E é isso sobre cripto. Realmente não sei muito o que dizer, são movimentos que na minha opinião não estão muito claros. E aqui eu já falei sobre o Gold Silver Ratio, basicamente um dia muito forte na queda, continuo atento a essa região de 43, 44 pontos. E é isso, obrigado por ter assistido mais um vídeo. Agora, até ano que vem, sexta-feira que vem já é 2026. Obrigado por ter acompanhado o canal durante esse ano. Tenho planos para conteúdos diferentes para o ano que vem. Focar em crescer aqui o canal. Enfim, aproveitem esse final de ano. Não façam besteira com os metais, não é hora de comprar. Se você não está comprado, relaxa, o mercado vai fazer um pullback. Mesmo que você não compre metais, provavelmente não, com certeza outros ativos vão dar oportunidade. Só não tente comprar agora. E não tente vender também. Aquela famosa frase, o mercado pode continuar irracional por mais tempo que você pode continuar solvente. Então, só observa, aprende, deixa o momento registrado, porque isso é um movimento histórico. E é isso, como tem a mensagem aqui no rodapé de todo vídeo, invista com responsabilidade, que 2026 seja um ano próspero para todos nós. Muito obrigado.